Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. O que são os pensamentos? E as nossas emoções? Podemos direcioná-los? Como os nossos pensamentos e as nossas emoções podem influenciar nossas vidas e a nossa saúde? Preparem-se. O Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Segundo Emmanuel, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adobá-los no nosso solo emotivo da nossa existência. A conversa hoje é sobre a influência dos nossos pensamentos e emoções na nossa saúde, com a professora Andréia Cândido dos Reis. Cirurgia dentista, ministra aula na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, Universidade de São Paulo, palestrante no Brasil e no exterior. Seja muitíssimo bem-vinda, Andréia. Olá, Pri, olá a todos. É mais uma vez um prazer gigante estar aqui para falar com vocês sobre esse tema tão caro, né, tão importante e tão determinante nos nossos caminhos, em todos os momentos, especificamente por esse que nós estamos passando. Andréia, você também é pesquisadora na área de neurociência na UFMJ, é isso? O FMG? Isso, o FMG. Isso, Pri. O que acontece? Nós ingressamos, né, nesse estudo de influência dos pensamentos e das emoções, porque na odontologia nós temos uma área chamada disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui, né, quando nós abrimos e fechamos a boca. O que acontece? Todos os nossos músculos, eles estão muito envolvidos, né, nossas ações musculares, elas são dependentes das nossas ações diversas, que são induzidas pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos. E essa questão muscular, ela tem uma influência muito grande na nossa mordida, o que a gente chama de oclusão, e aí é o caminho da nossa saúde bucal. Então, muitas vezes, quando a gente passa por uma noite muito estressante ou por períodos assim, de muito estresse, a gente começa a ter dor nos dentes, quebrar os dentes, ter dores articulares, dores de cabeça, que é uma área que tem uma grande parte que é tratada pela odontologia. Então, nos aprofundamos nesses tratamentos e na compreensão dessas disfunções. É impossível nós não adentrarmos pelo que acontece no nosso cérebro, na nossa mente, na influência dos nossos pensamentos, né, nos nossos neurônios. É por isso que nós nos associamos a pesquisadores da neurociência para que a gente pudesse explicar melhor esses fenômenos e suas influências nos distúrbios de sono, distúrbio de estresse, distúrbio de ansiedade, que acabam nos afetando não só odontologicamente, mas em todo o nosso sistema, né? Então foi por isso que a gente adentrou nessa pesquisa, né, em parceria, tanto com a FMG, quanto com o professor Álvaro Pascoal Leone da Harvard, que é um neurocientista fabuloso, que tem feito esses tratamentos, né, tratamento de depressão, de estresse, de medo e muitas outras coisas, através de estímulos musculares e estímulos neuronais, com um dispositivo que chamamos de não invasivo. Isso para reduzir a quantidade de medicamentos, né, e melhorar a qualidade de vida e a longevidade de muitos pacientes, reduzindo todas as doenças que são agravadas pelo estresse, pela ansiedade, distúrbios do sono, etc.
Muito bom. Então hoje nós temos aqui uma grande estudiosa, intelectual, e a gente quer de alguma forma aprender sempre um pouco mais com você, Andréia. E hoje de fato a gente fala de um assunto extremamente interessante que acho que a maioria das pessoas demandam, né? Tem necessidade de entender e saber mais o que é o pensamento, o que é a emoção. Eu acho que quanto mais a gente aprende sobre a força, sobre o poder do nosso pensamento e também como direcionar as nossas emoções para que os nossos comportamentos sejam cada vez melhores. Então hoje a gente quer aprender com você, Andréia, o que é de fato o nosso pensamento, como que a gente consegue, tão falado sobre a força do pensamento, sobre pensamento positivo, sobre gerenciamento de emoções, hoje cada vez mais. Como que você pode nos ajudar com esse assunto na visão espírita, Andréia? Olha, Pri, você foi muito feliz em dizer, né, a questão da visão espírita, porque o que acontece com as questões de mente e pensamento? Nós temos um universo tão grande sobre essas áreas para aprender. Emmanuel chega a dizer o seguinte, que sobre a matéria, lá no mundo espiritual, né, onde eles desenvolvem seus estudos no mundo espiritual, eles dizem, sobre a matéria, mais ou menos já temos domínio, sobre a mente, iniciamos agora. Então, se no mundo espiritual, né, André Luiz e Emmanuel dizem que eles estão iniciando agora os conhecimentos, imagina a gente. O que acontece, Priscila, é que sobre tudo aquilo que não é material, nós ainda estamos engatinhando. Então, é por isso que a gente tem essa sensação de saber muito pouco. Porque a cada dia nós temos aí uma série de informações nas diferentes ciências. Então, a gente tem que respeitar todas as vertentes que estudam pensamento, que estudam a mente. No caso, a neurociência, a psiquiatria, a psicanálise, a anatomia, a psicologia, a própria educação, né? Os estudos comportamentais. Então, são muitas vertentes. Por isso que as pessoas não devem se assustar, né? Porque a própria ciência, por mais que estude, ainda sabe muito pouco. Só que a cada momento, a cada evolução do conhecimento científico sobre pensamento e mente, nós descobrimos que existe uma força muito grande. Então, quando um cientista coloca, olha, o pensamento tem uma força muito grande, ele relata, inclusive, de um poder e uma força que se desconhece, né? Então, se é uma coisa que a gente desconhece, é uma coisa muito importante, porque existem várias coisas a serem conhecidas e descobertas e discutidas sobre isso. Sendo uma coisa importante, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Sabe, tudo, Pri, tudo a gente tem que cuidar. Se você tem uma planta e você joga muita água nessa planta, ela pode morrer afogada. Se você deixa de colocar água, ela pode morrer sem água, ou morrer por falta de nutriente ou excesso de nutriente. Então, tudo é cuidado, tudo. A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, de tudo. Então, dos nossos pensamentos, né, onde residem na nossa casa mental, como diz Emmanuel, a gente precisa de um cuidado muito grande. O que seria o pensamento e a mente, né? Então, nós temos o nosso corpo físico, nós temos vários corpos, né? Temos o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nós temos o nosso corpo mental e vários outros que não é o tema hoje da nossa discussão. Mas, juntamente ao nosso corpo físico, né, quando no momento da nossa concepção, há a estruturação e a combinação do nosso corpo espiritual. De forma que o nosso corpo físico precisa do nosso corpo espiritual para ter esse impulso, né? Esse impulso que a gente chama vida.
chega um momento em que chega um momento que a gente tem que devolver o nosso corpo carnal, né? Então, sobre os cuidados com o nosso corpo, a gente diz o seguinte: olha, nos foi emprestado um corpo físico para que a gente pudesse manifestar nesse plano como nós estamos, como seres humanos animados por um espírito. Então a gente tem que cuidar, né, desse corpo, para quando a gente tiver que devolver, a gente não diga, olha, ele está todo estragado porque eu estraguei, né? E o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental, a gente também tem que cuidar para que a gente possa evoluir e sair das esferas menos iluminadas, né? Para que a gente possa seguir o nosso caminho, a caminho da luz, como estamos todos. Então, assim como você disse no início, né, que Emmanuel dizia que o nosso pensamento podem ser espinhos, né, na nossa vida, eles realmente podem. E qual é a influência que ele tem no nosso corpo físico? Eu vou fazer uma breve correlação do que seria o pensamento, né, e de como a gente conhece pouco sobre ele. Imagina a fiação elétrica, por exemplo. Eu estou aqui no meu quarto, né? Você está aí, né, no seu estúdio, cada um de nós estamos nas nossas casas e nós estamos com uma lâmpada acesa. O que acende essa lâmpada, ela é acesa porque a gente tem uma fiação. Por esta fiação, essa fiação é um condutor energético que, quando eu acendo o meu interruptor, essa lâmpada acende ou ela apaga. O fato da luz estar acesa ou apagada independe se tem energia passando lá ou não. A energia, ela está passando lá. Só que eu tenho que acender o meu interruptor para que eu tenha o efeito da energia elétrica. O pensamento, ele é o interruptor. O pensamento, ele é o interruptor que acende os nossos fios energéticos, e nós temos muitos fios energéticos, né, que a medicina tradicional chinesa, ela explica muito profundamente, né, que são a nossa corrente elétrica, os nossos fios, né, a nossa rede elétrica são os nossos nadis ou meridianos. Então, quando a gente estuda um pouco da medicina tradicional chinesa, isso é muito, muito explicado, né, e isso não é só da medicina tradicional chinesa, Pri. A história, durante todo o nosso desenvolvimento histórico, a concepção de que há matéria e energia, ela sempre foi muito descrita. O que acontece é que, desde o Egito Antigo, né, Hermes Trismegisto já falava disso, mas o que acontece é que toda vez que uma civilização ela é destruída e a história ela é construída de civilizações nascentes, civilizações destruídas. Toda vez que uma civilização foi destruída ou subjugada, a primeira coisa que as pessoas que invadiam aquele lugar faziam com as guerras era destruir todo o traço de cultura. Então, os escravos, quando eles vieram para cá, né, os que não aceitavam, né, a religião nascente, a religião daqui, dos outros povos, né, do lugar onde eles eram escravizados, eles eram mortos, né, torturados. Então, essa questão de se apagar as memórias, né, como proibição, como pecado, isso é histórico. E aí, muito de ciência, quantas bibliotecas nós não tivemos queimadas, ou quantas histórias de bibliotecas que eram proibidas, e quando se morria o conhecedor daquela biblioteca, né, morria-se parte da ciência mundial. Então, a gente tem esse livro do Imperador Amarelo da medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos. Veja bem, gente, o cristianismo tem 2.000 anos. Esse livro, que traz toda essa descrição dos nossos campos energéticos, eles têm 5.000 anos, que os chineses conseguiram, né, manter esse livro, e a gente tem muitos registros históricos de que o pensamento sempre foi considerado
como a situação condutora da nossa matéria. Pri, você quer me perguntar Olha, então coisa? a gente pode, não sei se a gente pode resumir para a gente finalizar o nosso primeiro bloco aqui, Andréia. O pensamento é como se ele fosse condutor da nossa vontade, dos nossos sentimentos, do nosso querer, é isso? Ele é meio Ele é o interruptor. Ele meio que ativa. Ele é o ativador. Ele é o Ele grande é o ativador das nossas vontades, dos nossos objetivos, da Ele vida. é o ativador de tudo. Só que aí é que tá, Pri. Quando eu penso numa lâmpada, eu penso que eu vou levantar daqui, eu vou lá e aperto o interruptor e a energia continua correndo. A gente está apertando esse interruptor o tempo todo. Então, esse pensamento é um interruptor o tempo todo. E ele acontece junto com as emoções. Então, eu tenho vontade de acionar o pensamento, eu aciono e eu já estou me emocionando e essa emoção me faz acionar outro pensamento, de forma que, às vezes, por conta do pensamento não cuidado, eu entro numa situação de turbilhão tão grande que as células, nossas células, que também são coordenadas pelos nossos pensamentos, porque nós temos uma quantidade de genes, uma porcentagem dos genes, que são acionadas independente dos pensamentos, porque a gente precisa manter nosso estilo, nossa sobrevivência. Mas muito delas é influenciada pelo pensamento, né? Olha! Então, na verdade, esse pensamento é um interruptor. Eu tô fazendo, gente, quando se vocês pegarem uma parte científica profunda da biologia, da anatomia, da neurociência, é claro que isso é muito complexo. Eu estou tentando assim falar de uma maneira superficial, né, e simples, para que sejamos compreendidos em todas as línguas. Então, talvez eu esteja reduzindo a parte científica para ganhar na parte didática, para aumentar a nossa compreensão, né? Não, então, tá muito bom, Andréia. A gente vai continuar no segundo bloco falando de pensamento, emoções, relacionar com saúde. E a Andréia ainda vai explicar muita coisa pra gente começar a melhorar o nosso bem-estar e a nossa saúde por meio do nosso pensamento. Mas agora, Andréia, chegou o nosso momento Chico Xavier. E o nosso momento Chico Xavier de hoje, a gente vai ter um filme do canal Amigos da Luz, que utiliza o humor como instrumento de divulgação da doutrina espírita, né? Esse canal é uma super indicação para vocês aí de casa. E vejam que importante essa lição sobre os pensamentos. E cuidado aí você também, para não receber uma encomenda nada agradável como esse personagem recebeu. Então, para vocês, o filme Entregador, dos Amigos do Canal da Luz. Oi. Oi, o senhor é o seu Samuel Teixeira Rodrigues? Uhum. Encomenda pro senhor. Peraí, que encomenda? Que encomenda? Essa daqui, onde é que eu posso colocar que tá pesado? Meu amigo, peraí. Olha só, deve ter havendo algum problema. Eu não pedi nada. Mas que isso tudo aí é meu? O senhor é Samuel Teixeira Rodrigues? Sou eu. Então tá certo. Eu posso botar aqui porque pro senhor assinar aqui a via? Ô, amigo, eu não vou assinar nada. Eu não sei o que é isso. O que é? Eu vou sair assinando coisas que eu não sei o que é. Que é isso aí? Ai, Jesus. Peraí, que aqui na prancha tá dizendo... Deixa que eu vejo, peraí. Deixa eu... Dificuldade, problema, infortúnio, dor. E a caixa de problema tá pesada pra caramba. Deixa eu botar aqui que o meu ciático tá gritando. Ô, peraí, eu não pedi esses troços aqui não, rapaz. Tá maluco? Ah, não. Então fui eu que pedi. É meu nome que tá escrito aí? Toma logo isso aqui que isso aqui tá pesado. Ô, meu irmão, olha só. Você acha que eu sou maluco de pedir esse tipo de coisa, rapaz? Esses troços aqui, troço ruim, problema, eu vou pedir isso pra quê? Ô, meu irmão, tem nada de errado aqui não. Tu conhece a lei de causa e efeito? Você encomenda problema quando causa problema. A encomenda chegou. Mas eu não quero esses troços aqui não, rapaz. Então para de culpar os outros e encomenda coisas melhores, né? Mas como que faz isso, querido? Ué, tendo pensamentos melhores. Se você só pensa em rancor, ódio, tristeza, o que você acha que vai bater na tua porta? Ah, sim, meu amigo, mas é difícil manter um pensamento bom 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou um cara normal. Meu irmão, nossa mente é igual uma égua teimosa, entendeu? O primeiro passo é tu ficar de olho nela pra que ela não vá pro lado errado. Mas se a bicha for, tu puxa a rédea dela e coloca ela no eixo, entendeu? Vem, aguinha, vem. Isso aí é a minha mente. Deve ser a sua, porque a minha mente não faz isso não. Tá bom.
irmão, olha só. Eu sou um cara ocupado, entendeu? Isso é muito trabalho. Imagina você ficar o dia inteiro prestando atenção na sua mente. Eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Não, mas adestrar animal selvagem é assim, meu irmão. De pouquinho em pouquinho, todo dia, até virar um hábito. Tá bom, entendi, né? Pode seguir teu caminho aí. Obrigado, tá? Tchau. Oi, Edson. Ô, entendeu, mas não recebeu? Não, mas agora eu vou ter bons pensamentos, pensar boas coisas, atrair coisa boa. Ok, aí você vai receber coisas melhores. Mas isso aqui, filhão, já estava encomendado, é tudo teu, ó. Meu Deus do céu, ai, nossa senhora. Mas vem cá, só tem coisa ruim aqui, amigo. Esse tempo todo eu não atraí nada de bom. Ah, não, atraiu sim. Eu tava esquecendo. Aqui. Vou botar aqui pra me desequilibrar, valeu? Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com a professora Andréia Cândido dos Reis, professora da Faculdade de Ribeirão Preto, da USP, né, da Universidade de São Paulo. E hoje a gente fala com ela sobre pensamento, emoções, como que a gente pode direcioná-los e ter uma vida, né, uma saúde melhor, como que eles influenciam na nossa saúde e no nosso bem-estar. E agora a gente sempre dá uma dica da editora Clarim, e hoje a dica é exclusiva da Revista Internacional de Espiritismo. A gente vai falar dessa edição de dezembro, né, do ano de 2020, que é sobre Jesus. O que faria Jesus? Olhem a capa, é matéria de capa, né? Neste mês em que o mestre é lembrado com mais intensidade, a revista recorda, sobretudo, seus padrões educativos que podem ser aplicados em todos os momentos, em todos os nossos relacionamentos. E tem mais matéria na revista, ó, uma matéria sobre nova modalidade de obsessão. Qual a postura adequada em ambientes virtuais? Outra, geografia da reencarnação. O contraste social é marcante e merece a nossa atenção. Casamento homoafetivo, qual a visão espírita? Tudo isso e muito mais na Revista Internacional de Espiritismo do mês de dezembro. Assinem, também tem as assinaturas digitais. Confira em oclarim.com.br. E a gente também costuma falar do Instituto Eurípides, que foi fundado há mais de 25 anos e atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco. E hoje a gente recebe com muito carinho, com muita alegria, o Davi Ferreira, de 12 anos, com um recado especial para a gente. Oi, meu nome é Davi, tenho 12 anos e gosto bastante aqui do Instituto. E aqui ensina valores, muitas coisas. Tem várias aulas muito legais, percussão, coisas assim, dança. E eu tô aqui para desejar um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Davi, muito bom tê-lo aqui no Esferas da Vida. Um Feliz Natal para você e para sua família e um ótimo 2021. E para você de casa, eu falo que a gente não pode esquecer que o Instituto oferece muitas questões para as crianças: alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais. Você, eu, nós todos podemos ajudar o Instituto Eurípides e ajudar essa escola espírita a continuar em 2021, em 2022 e para sempre. Então colabore, institutoeuripides.colabore.org. Não se esqueça, a gente pode entrar nesse link e doar qualquer quantia, o importante é a constância, mas você também pode cadastrar o Instituto Eurípides, o Centro Eurípides Barçanufo, com o CNPJ do centro na sua nota fiscal paulista, e toda compra que você fizer vai um valor específico para eles. Combinado? Fechou? Vamos ajudar o Instituto Eurípides? E a gente volta a conversar com ela, Andréia Cândido dos Reis, sobre a influência dos nossos pensamentos e também das nossas emoções na nossa saúde. Andréia,
A gente vem conversando sobre o que é o pensamento. Você deu uma aula pra gente nesse primeiro bloco, falando que o pensamento é um interruptor, né? Constante, que nunca para, está sempre trabalhando junto com as nossas emoções. E eu queria que você explicasse pra gente como que ele influencia na nossa saúde, né? Qual que é a influência direta do nosso pensamento para a nossa saúde? O nosso pensamento é basicamente o que a gente é. O que a gente pensa e influencia no nosso corpo material. Como que é isso? Olha, Pri, como a gente dizia, o pensamento ele é um interruptor que liga os nossos canais energéticos. Os nossos canais energéticos, eles definem o que vai acontecer no nosso corpo físico, né? E aí o que acontece? Dependendo da descarga, imagina, vamos correlacionar de novo com energia elétrica. E é muito interessante porque no nosso pensamento a gente tem energia elétrica, a gente tem energia eletromagnética, porque nós precisamos, para a manifestação do pensamento, do nosso corpo físico. Então, a nossa condição cerebral, os nossos neurônios, os nossos neurotransmissores, eles estão todos interligados. Não dá para a gente dizer, Pri, que existe separação. Então, é por isso que a questão da espiritualidade, né, e do nosso corpo espiritual, da espiritualidade como atividade de vida e do conhecimento do nosso corpo espiritual é indissociável. É indissociável, nós precisamos dos dois. É por isso, inclusive, o Einstein, nós estávamos falando no intervalo sobre o Einstein, né, que fez a teoria da relatividade, né, na verdade, essa teoria, ele só descreveu, ele só codificou, né, a energia numa fórmula matemática, dizendo que a energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado, sendo que essa aceleração é a velocidade da luz, né? Isso quer dizer que eu tenho uma massa, você tem outra, essa máscara aqui tem outra, o ventilador tem outra, só que se tudo isso for agitado à velocidade da luz, nós nos transformamos na mesma coisa, em energia, ou seja, nós somos energia condensada, cada um condensado de sua maneira, né? Que nós dizemos que fomos condensados de acordo com o pensamento de Deus, só que se nós formos estudar, nós vemos que nós somos co-criadores, né, desse pensamento de Deus. É por isso que se diz muito que nós somos o que pensamos. É claro que não é tão simples assim, tá? Quando você diz, você é o que pensa, você é o que você pensa, você é o que você pensa, mas você também é fruto do ambiente, né? Nós sofremos a influência de muitas coisas, né? Do nosso ambiente, do que a gente come, né? Só que o pensamento, ele é a válvula propulsora da vontade, então é ele que nos faz mudar em qualquer situação. Mudar em comportamento, mudar em estratégias de vida, mudar em sentimentos. Então, quando se diz que o pensamento é capaz de mudar tudo, realmente ele é. Só que não é simples assim, nós vamos já falar sobre isso. Vamos falar da influência desse pensamento na nossa saúde. Como a gente dizia, esse pensamento ele influencia a nossa rede, né, energética. Ora, se eu tenho fios desencapados, se eu tenho água caindo na minha fiação, se eu tenho algo fora do lugar, a minha rede elétrica não vai funcionar direito. Ela pode, inclusive, causar incêndios, né? Causar problemas. O que acontece no nosso pensamento? Porque se o nosso pensamento também influencia o nosso padrão celular, se você só pensa coisa ruim, se você é depressivo, se você é pessimista, se acredita que tudo vai dar errado, se o teu conjunto de crenças afetam as suas emoções, como é que eu vou saber disso? Gente, quando eu tô triste, eu sinto dor física, né? Quando se perde alguma pessoa querida, seja pela desencarnação, seja por uma separação, por uma briga, a dor, a gente sente dor no peito, no nosso chakra cardíaco, que é uma dor física. E quem nunca esteve doente com resfriado ou com uma cólica menstrual, que sentiu uma grande alegria e aquilo sarou imediatamente?
é o efeito das nossas emoções, que são guiadas pelos nossos pensamentos, no nosso corpo físico. Então é indiscutível, cientificamente, filosoficamente indiscutível essa explicação. E a gente vê isso demais, né? Então, por exemplo, Descartes, né? Muitas pessoas dizem que Descartes foi um materialista. Eu acho que Descartes é um injustiçado. Eu amo Descartes. Porque Descartes, ele era físico, matemático, filósofo, teólogo, ele acreditava em Deus. Só que ele fez uma proposta metodológica que, para que nós pudéssemos aumentar o nosso conhecimento científico sobre a matéria, a gente deveria dividi-las em partes menores, mas ele nunca falou para a gente desconsiderar a condição espiritual, nem o pensamento, nem a condição filosófica, né? Os problemas, assim, às vezes, da gente pegar o conhecimento pela metade. Eu, inclusive, estive no Japão um período da minha vida onde eu conheci sobre o Reiki, né? Aprendi algumas coisas sobre o Reiki lá na fonte, né? Lá no Japão. E como a abordagem é feita de uma maneira diferente. Não há cisão da matéria e dessa parte energética, mas quando a gente fala física, nossa, energia igual a massa vezes aceleração, isso é a velocidade da luz, né? Física, matemática, já dá a sensação que só Einstein pode entender isso, né? Por exemplo, a chuva, né? Eu tenho uma parte tão linda do livro Renúncia, que quando a Alcione é pequenininha, ela pergunta para a mãe, o que é chuva? Daí a mãe dela diz o seguinte, filha, a chuva é uma água que cai do céu, né? E das nuvens, se forma nas nuvens, cai do céu e cai na terra para trabalhar lá no centro da terra. E aí a Alcione fala assim, mãe, e quando cai chuva dos teus olhos? O que é? E mãe, quando é que vai cair chuva nos meus olhos também? Porque ela sempre via a mãe chorando. Então, as nossas definições, às vezes, elas são limitadas. Não nos preocupemos com isso, nesse momento. Nos preocupemos, é claro que o conhecimento é importante, mas nos preocupemos com o efeito disso, né? Sabendo que se eu como alguma coisa ruim faz mal para a minha matéria, se eu estou ingerindo pensamentos ruins, faz mal para a minha corrente elétrica que determina a minha matéria, que faz parte da minha matéria. É por isso que nós ficamos doentes pelo pensamento. E aí, Pri, além dessa doença que nós fazemos no nosso próprio corpo físico, então a gente não dorme, a gente perde a condição de dormir bem, e o repouso ele é importante. A gente perde a noção do que a gente está fazendo, a gente se desconecta da realidade, do momento presente, aí você pega um pacote de bolacha para comer e come 30, e você não presta atenção, porque você não está focado no momento presente, porque a tua fiação, ela está viciada numa rede de pensamentos ruins. É como aquela lâmpada que fica com mau contato, a gente tem que consertar isso. É aí que os pensamentos, eles interferem na nossa emoção. Quando eles estão descuidados, como uma fiação elétrica, quando eles estão submetidos a intempéries, quando a gente está num ambiente que não nos permite essa alegria, a mudança do que a gente vai falar, que se chama sintonia. Olha, e eu vou terminar esse bloco fazendo uma pergunta para a Andréia. A gente vai para o break, mas a Andréia vai começar a responder no nosso último bloco sobre como que a gente muda os nossos pensamentos. Porque a gente sabe da importância dos pensamentos e às vezes, querendo ou não, a gente tem pensamentos ruins. A gente está passando por uma fase difícil da nossa vida, ou desempregado, ou doente, ou num momento complicado de relacionamento. Como que a gente muda os nossos pensamentos no Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, a nossa convidada de hoje é Andréia Cândido dos Reis, professora, e hoje ela está nos explicando sobre o pensamento, sobre as emoções,
como que eles influenciam na nossa saúde. E eu finalizei o segundo bloco fazendo uma grande questão a ela, já que, infelizmente, ainda temos pensamentos ruins, né? Porque as emoções da raiva, a inveja, a posse, os ciúmes, eles chegam pra gente, né? Alguma questão de família, a gente está passando por uma fase difícil da vida, a gente pode cair, às vezes, em pensamentos negativos. Mas a Andréia vai explicar pra gente como que a gente pode mudar, quais são as estratégias para que a gente consiga mudar a nossa vibração, nossa sintonia, nossos pensamentos. Conta pra gente, Andréia. Pri, como você disse, realmente nós estamos... por que isso tudo nos chega? Por muitas coisas. A gente tem as causas primárias das aflições, as causas anteriores das aflições, né? E as causas atuais das aflições. Então a gente tem os problemas nos quais nós mesmos nos metemos aqui, né? E a gente pode observá-los. E a gente tem as causas anteriores que a gente traz, assim, umas continhas que a gente traz para acertar de outras vidas. Então existem muitas... E a coisa boa de tudo isso, de todo esse conhecimento científico, é que a gente pode mudar a qualquer momento, independente da idade que você tem, independente do seu conhecimento científico, intelectual, qualquer situação que você esteja, a gente pode mudar, e essa é a coisa boa, né? Essa é a certeza do Deus infinitamente justo e bom. Uma das estratégias que a gente tem realmente é o conhecimento. E onde a gente pode ter esse conhecimento? Em muitos lugares, né? Hoje, a nossa internet está aí para nos ajudar, nos a dar acesso à ciência de toda forma. Mas a gente tem a obra de Chico. Como você disse, a gente tinha aí um momento, Chico Xavier, Emmanuel. Tem um livro que se chama Pensamento e Vida, existe outro livro que se chama Roteiro, livros que se chamam Apostilas da Vida, livros que se chamam Coragem. Então, em todos esses livros, gente, cada conjunto de 5, 6 palavras que nós encontramos nessas obras são uma escola, são uma fonte de vida. Então a gente tem a série Fonte Viva, né? Que a gente tem Fonte Viva, então o próprio nome das obras já diz o que a gente vai encontrar ali, numa linguagem possível. Então a obra de Chico tem romance, tem livro de pedagógico, tem livro científico, tem filosofia, tem poema. Na obra de Chico a gente tem tudo, né? A gente tem tudo. As obras básicas de Kardec. Então, se a gente falasse só da filosofia espírita, a gente já tem aí muitas coisas. E é muito interessante a gente falar de André Luiz, porque o que a gente chama de ciência básica, né? E de publicações científicas de seletiva política editorial, que são as publicações que acontecem nos periódicos científicos de maior impacto do mundo, né? Hoje a gente tem descrições da glândula pineal que André Luiz fez há 70 anos. Então, concordando agora com o que ele faz. Então, a ciência, ela vai nos dando confirmações da literatura espírita diariamente. Então, o primeiro passo, Pri, seria conhecer, instruir-se. Se eu quero ser uma boa costureira, eu tenho que estudar costura. Se eu quero ser um bom pianista, eu tenho que estudar e praticar piano. Então, as nossas mudanças de pensamento, sabendo que o pensamento ele é o determinante de tudo, a nossa mudança ela vem do conhecimento e da prática. Um dia eu fui na nutricionista, eu já falei isso, e ela me falou, gente, sabe leite com Nescau? Eu nunca tomei leite com Nescau, nunca. Eu sempre tomei Nescau com leite, é outra coisa. Aquele monte de Nescau com umas gotinhas de leite. Depois que a minha nutricionista me mostrou o tanto que era só açúcar marrom, eu nunca mais coloquei aquilo na boca. Eu fiquei mais de 40 anos comendo aquilo. Então, às vezes, o conhecimento ele é determinante para você mudar de sentido. Ela só me mostrou uma garrafinha com açúcar, né? Com certeza. Enfim, isso é o determinante da nossa mudança de ação. Mas, Pri, eu queria te falar uma coisa que sempre me incomodou.
Porque a gente sabe que a gente está já no inconsciente coletivo. Todos os lugares se falam que o sentimento de gratidão, de paz, de esperança, de bondade, de amor, é isso que eleva o nosso coração. Mas como sentir isso? Então eu ficava pensando, especificamente as aulas, eu sou uma pessoa muito grata. Eu sou muito grata por tudo. Eu lembro que eu tinha um colega de infância que um dia ele olhou para mim com piedade, ele olhou para mim com cara de piedade, eu estava comemorando não sei o que, ele falou assim, André, você fica feliz com pouca coisa, né? E era um menino muito rico na época, eu falei assim, gente, o que ele tem não faz feliz. E fiquei muito feliz por ficar grata com pouca coisa na visão dele. Só que esse negócio da gratidão me incomodava, Pri. Porque eu pensava assim, como que uma pessoa que está com fome vai se sentir grata? Como que uma pessoa que não tem esperança vai se sentir grato? E por que tem gente que tem tanta coisa e não se sente grato ou feliz? Aí tem lá, né, aquela expressão importantíssima pra gente. Fora da caridade não há salvação. A gente tem que dar para receber. A gente tem que dar. A gente tem que abrir o olho. Eu não gosto de falar a gente tem, a gente deve. Eu não gosto das palavras de ordem. Mas eu não acho outra para definir. Então a gente precisa abrir os olhos. Existem muitos mendigos que são extremamente mais felizes e satisfeitos do que pessoas que aparentemente aos nossos olhos materiais têm tudo e caminham ao suicídio. E pessoas assim, que às vezes você olha para aquela vida e fala, gente, se eu tivesse essa condição de vida, eu não sobreviveria. E a pessoa não desiste da vida. Então, o conhecimento, ele é o primeiro passo para a gente mudar. Como eu falava da música, se você sabe qual é a nota certa, você não toca a nota errada. O conhecimento é libertador, não é, Andréia? O conhecimento e o autoconhecimento, a gente saber aonde a gente está errando. Porque às vezes a gente passa a vida no piloto automático e não se enxerga e sempre comete os mesmos erros, sempre está com as mesmas dores, com as mesmas questões, até de fato um dia a gente olhar e olhar diferente, aprender de fato a lição, não é isso? Mas o olhar é uma coisa sensacional. Olhar. A gente tem que olhar para a gente não olha para a gente, porque nós estamos rodeados por estratégias que nos pedem olhar para os outros. Então, por exemplo, tem muita gente que fala mal da rede social. Gente, quem falou que a rede social é de agora? Os dominantes de moda. Ontem as revistas eram nossas redes sociais. Antes das revistas, as janelas de fofocas, olhando as pessoas que passavam na rua, eram as nossas redes sociais. Sempre determinantes do que a gente pensa, do que você escolhe, se você segue o bem ou não. E quando você fala de olhar, Pri, é muito importante, porque o que é olhar verdadeiramente? É aquele olhar assim, é um olhar para Deus, pensando o seguinte, gente, eu sou uma riqueza mesmo, e eu não tenho que ser igual ao outro, porque tentar ser igual ao outro é uma agressão à criatividade divina. Se Deus quisesse que a gente fosse igual, Ele teria feito todo mundo igual, não é? Com certeza. Mas não. A diversidade é o auge da criatividade divina. Então, procurar em nós tudo de maravilhoso que tem. O fotógrafo da faculdade fez uma fotografia minha, né? E aí eu fui fazer uma interpretação, né? Eu falei assim, gente, eu consigo... Assim, eu estava tão gordinha, cheia de covinhas, né? Assim, quem vê essa fotografia vai falar assim, nossa, na sala dessa professora deve estar cheio de bolacha, de brigadeiro, de todinho, né? Eu estava tão gordinha, mas eu assim, não, na sala dessa professora também tem tanto amor, porque quando ela ri, ela faz até covinha. Essa professora também é apaixonada pelo marido, porque para pintar a unha de vermelho assim, ela tem que estar muito apaixonada, né? Outra coisa, ela ama muito o marido, porque ela não tira aliança por nada, já está até apertando o dedo. Então, olha quantas coisas a gente pode ver
no positivo. Né? Então, o pensar positivo não é o que está num monte de poema que outro poeta escreveu, e aí, como você não se sente sensibilizado, às vezes, com o que o poeta escreveu, você sente que o problema é teu. Você, por si só, é um poema único de Deus. Tanto que, assim, ora ser magro é bonito, ora ser gordo é bonito. Ora ter o cabelo liso é bonito, ora ter o cabelo encaracolado é bonito. Ora ser branco é bonito, ora ser preto é bonito. Então, é a contemplação da beleza. Andréia, mas eu não tenho casa, todos nós temos casa, todos nós estamos aqui. A terra é a nossa casa, e quando você entende que a terra é a tua casa, você não joga lixo no chão, você não entope os bueiros. O que sobra na sua casa, você não joga fora, você divide, você aprende a dividir. Outro dia eu estava juntando aqui as cestas básicas e os panetones para doar, e aí uma costureira falava assim: Andréia, a pobreza não acaba, para de juntar cesta básica, para de juntar panetone. Mas, gente, quando eu fico sabendo que no meu Natal eu dividi, isso vai me dando uma vontade que o ano novo chegue e que eu possa estudar mais. Sabe, Pri, eu estudo bastante, sabe? E eu acordo 3 horas da manhã e meus colegas ficam me criticando, né? Andréia, por que você faz isso? Você tá doente? Você tem distúrbio do sono? Você sabe o que me faz acordar tão cedo? É um viaduto. Para eu sair da minha casa e chegar na USP, tem um viaduto. E eu passo embaixo daquele viaduto e tem um monte de senhores lá com uma latinha queimando, esperando caminhões, sabe, chapas, que eles esperam o caminhão, para o caminhão dar serviço para eles, para quando eles forem fazer o descarregamento, eles poderem ajudar e ganhar o dia. Então, às vezes eu passo lá, as pessoas estão lá e ficaram de um dia para o outro esperando serviço, tem o pessoal catando reciclável, e quando aquela pessoa cata aquele reciclável e vai comprar 1 quilo de feijão para a família, com aquele dinheiro, ele paga o ICMS está no meu salário. E aí, eu entro naquela universidade e falo assim: não, gente, a minha aula tem que ser boa. A minha aula tem que ser boa. Porque eu tenho que fazer o melhor. Porque aquela situação eu mudo com conhecimento dentro da universidade. Ou fora dela. Quando eu vou no supermercado e eu respeito a fila, e eu vejo a balconista que está triste e fala assim: nossa, mas você é bonita, hein? Você sabe que eu venho nesse supermercado só por tua causa, porque você me atende tão bem. E elas falam assim: ai, obrigada, moça. Antes elas falavam assim: obrigada, moça. Agora elas falam assim: obrigada, senhora. Né? Mas eu fico na fila inventando como é que eu vou elogiar a moça que vai me receber. Porque se eu elogiar a moça que vai me receber, pode ser que a hora que venha o próximo, ela está sorrindo, né? Ela está sorrindo para o outro. E às vezes o outro que vem, tudo que ele precisava era de um sorriso. Que emoção escutar isso, Andréia, porque a gente precisa, de alguma forma, se a gente não pode mudar a fome no mundo, a pobreza do mundo, a gente pode sim mudar o nosso universo particular. Fazer, de alguma forma, onde Deus nos colocou, a gente tem que florescer e dar o nosso melhor, não é verdade? E todos esses exemplos que você está falando particular nesse momento, é muito emocionante, é bem tocante, viu? Fiquei emocionada aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa do pensamento, porque eu acho que eu já falei sobre pensamento em muitos países, em muitos congressos. E quando a gente está presencial, né, e eu falo da correlação do pensamento e das disfunções articulares, sempre chega alguém e fala assim: professor, eu não entendi esse pensamento. Aí eu falei assim: você tem um Wi-Fi aí no seu telefone? Ele fala: tem. Eu assim, você entende Wi-Fi? Quem está assistindo a gente, vocês entendem? Eu não entendo Wi-Fi. Tem gente que entende muito, eu não entendo. O que eu sei é que eu estou conectada com você pelo Wi-Fi. É isso então, mesmo. Quando você faz prece,
é o Wi-Fi divino. Nós nascemos com o Wi-Fi divino dado por Deus, que se eu não tenho um grão de feijão para dar nesse Natal, eu tenho uma prece. E essa prece pode ser feita com a boca, só com a cabeça, quando você fecha os olhos. Você pode fazer uma prece. Eu vou contar uma história em 1 minuto, rapidinho. Quando eu fui ser dedicação exclusiva na universidade, eu precisei deixar meu consultório com mais de 4.000 pacientes. E eu não consegui me despedir de todos, né? Porque era uma lista de anos. Aí eu pedi para a secretária do meu marido imprimir a lista. E eu tenho até hoje, faz 13 anos que eu tenho até hoje, uma lista com mais de 4.000 nomes, onde eu agradeço tudo. Todos os dias, porque um dia eles foram no consultório e eles me deram presença, eles me permitiram que eu treinasse a odontologia, que eu aprendesse a fazer a caridade de tirar a dor deles, enquanto eles me faziam a caridade de dar o tempo deles, o dinheiro deles, a confiança, o sorriso de dizer: olha, minha anestesia passou, mas a minha dor também passou. Então eu tenho essa lista até hoje. E a única maneira de agradecer a essas pessoas, aos alunos, a todos que nos ouvem, é fazendo prece, porque eu não posso ir aí agora, Pri, te abraçar. Já tive outras oportunidades. Então como é que eu vou te agradecer, Pri, você, o Nick, todos que estão aí? Com prece, né? A todos que tiraram 1 minuto para ouvir essa live, com prece. Porque quando a gente fala do que a gente estuda, é a oportunidade que os ouvintes nos dão para praticar a caridade, de dar o que a gente recebeu. Então a gente pode dar até o que a gente não tem, pelo nosso grande Wi-Fi divino, que é dado pelas nossas ondas de pensamento. Como diz a Marlene Nobre, pensou, associou e criou. Olha, que coisa linda, Andréia. A gente finaliza com você aqui no terceiro bloco, com esses exemplos, essa fala maravilhosa. E olha, aqui o Esferas da Vida agradece a você, agradecendo a todos os palestrantes que já passaram aqui também pelo Esferas. E a gente tem esse sentimento de gratidão que você fala da sua lista aí de 4.000 clientes. Eu também penso assim, da mesma forma, eu agradeço sempre também todos os apoiadores aqui do Esferas da Vida, os apoiadores de conteúdo como você, Andréia, e os apoiadores também que nos apoiam pela mídia, pelo apoio cultural, pelas cotas que continuam com esse programa no ar. Então, assim, é muita prece mesmo, esse Wi-Fi de gratidão que a gente pode emanar, esses pensamentos muito bons de gratidão, de amor, de paz, que agora em dezembro a gente, né, consegue emanar e cada vez mais, todos os meses. É muito bom, é muito bom. E olha, tocante a sua participação aqui hoje. A gente agradece a amorosa, impactante Andréia Cândido dos Reis aqui hoje no Esferas da Vida. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, Pri, muito obrigada a vocês, né? E que a cada dia nós temos muita coisa para entender desse Wi-Fi divino que nos une e que as ondas e as vibrações sejam sempre as melhores, porque elas cuidam do nosso ser material, do nosso ser espiritual e de todos os que se associam a nós. Um grande beijo a todos. Muito obrigada. O Esferas da Vida fica por aqui. A gente se encontra todas as quintas-feiras, 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. E tem representação toda terça-feira, 7h40 da noite, na TV Cultura Paulista. Um grande beijo, uma ótima noite para todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços.
Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços. Harmonia Utilidades, confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.